Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta é a nossa aula de número 19, que tem como objeto de conhecimento Geometria Espacial Métrica 2, Paralelismo no Espaço, Detalhamento, Plano Cartesiano Ortogonal, Resolução de situações-problema que envolvam conhecimentos geométricos de espaço e de forma. Então, organize seu material, anote tudo na nossa aula e, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Então, queridos, estamos por aqui mais uma vez, como eu falei para vocês, né? É importante saber dominar ali a geometria, porque a matemática não é só feita ali de adição, subtração e por aí vai. Aqui nós vemos o quê? Nós vemos um plano cartesiano. E por que o plano cartesiano é importante no meu estudo da matemática? Onde é que eu vou usar isso? Sabe quando você vai sair, chama aquele app, né, para se dirigir a algum lugar? E você, por segurança ali, compartilha a sua localização? Pois é, está relacionado aí diretamente ao nosso plano cartesiano, aos eixos. Então, sem saber, você já usa. Mas para dar continuidade aqui na nossa aula, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui já viu um mapa que usa coordenadas? Sim, mapa que usa coordenadas, a gente não vê mais quase nem mapa, mas calma. Sabe aqueles mapas ali, tipo de jogos de videogame? Ou então, quando se usa ali o GPS, eu acabei de falar para vocês de localização, né, no celular para achar um local novo, você já reparou que nesses mapas aí, nessas localizações, aparecem números e letras para indicar onde as coisas estão? Pois é, não é? Então, é aí a importância da geometria, a importância do plano cartesiano, a importância de localizar. E hoje, mais do que nunca, hoje em dia, mais do que nunca, GPS. Localizador, pedir um lanche? Como que ele faz para ele encontrar? Ele vai usar ali o localizador. Pois é. Então, essa ideia aí de usar números e letras, né, para localizar pontos é extremamente importante e é exatamente o que a gente vai explorar hoje aqui com o plano cartesiano ortogonal ou somente plano cartesiano, ok? A sua fala vai estar correta se falar assim. Pensem no plano cartesiano aí como uma grande grade. Grade? Sabe aquela malha quadriculada que se compra até impresso, papel impresso? Pois é, imagine agora um papel daquele imenso. E nós vamos estar ali explorando tudo bem? E esse papel, como eu disse para vocês, ele é gigante. E aqui ele vai poder representar lugares de verdade, mas para isso aí eu preciso que você continue ainda imaginando, só que agora você vai imaginar duas linhas gigantes que se cruzam. Elas são os nossos eixos. A linha deitada, não é, que representa aí o horizonte, que lembra a praia, é a nossa linha aí horizontal e que aqui vai receber o nome de eixo das abscissas. Mas observa que essa linha vai tanto de um lado quanto para o outro. Observou aí? Pois é. Então, essa linha, o eixo das abscissas, nos diz o quanto vai se andar para a direita ou para a esquerda. E a linha em pé que você visualiza aí é a nossa linha vertical, é o que liga ali a Terra ao céu, tudo bem? E ali ele vai nos orientar a andar tanto para cima quanto para baixo, mas aí no plano cartesiano, esse eixo é chamado de eixo Y, o eixo das coordenadas, e é muito importante que você comece a dominar esses nomes específicos. E como eu disse para vocês, o eixo das ordenadas é que vai nos auxiliar ali a saber quanto vai se subir e quanto vai se descer. E agora aqui fazendo uma relação rapidinho com a nossa realidade, sabe quando você está no elevador? Não é? Horas você sobe ou então horas você desce. Então pega essa dica aí, já faz esse link quando se tratar de eixo das ordenadas, tudo bem? Mas o ponto onde essas duas linhas se encontram, bem no meio, é a origem. E a coordenada desse ponto aí da origem é sempre aí representado por 0, 0. 0 do x, 0 do y. E sabia que a partir da origem é que a gente consegue localizar qualquer lugar no plano, usando para isso aí um endereço que se chama aí na matemática de par ordenado. Par ordenado, ordem, não é? E esse par ordenado vai ser formado ali por duas letrinhas, aqui representação geral, mas na prática será representado ali por dois valores. Dentro do parêntese, quando você vai trabalhar ali com o par ordenado, primeiro aparece o x e depois o y. Então, o primeiro valor ali do par ordenado está sempre relacionado ao eixo das abscissas e o segundo vai estar relacionado aí
ao eixo das ordenadas, que a gente chama de Y. Tudo bem? Está imaginando? Imaginou? Legal? Conseguiu me acompanhar? Ótimo. Mas só que agora a gente vai fazer um exercício prático aqui. Nós vamos ter 2 pontos e nós vamos precisar localizar. O primeiro ponto que nós temos aí para localizar é o ponto 3, 2. Aí apareceu gigante o nosso plano cartesiano e a pergunta é: onde fica o plano 3, 2? E você começou a perceber ali que passos surgiram para nos orientar nesse deslocamento. Então, para localizar esse ponto no plano cartesiano, primeiro precisamos aí de um par ordenado. Qual é o par ordenado? 3, 2. E como localizar? A gente anda 3 unidades para a direita no eixo X, como você percebeu, e depois 2 unidades aí, ó, o pezinho vai subindo, não é? Para cima no eixo Y. Mas para fixar melhor, vamos ver mais um exemplo? Vamos conhecer agora mais um ponto para se localizar, e você já viu aí na sua tela que o passinho já entrou em ação. Qual é esse ponto para se localizar? Menos 1 e 4. É formado aí por este par ordenado. Só que preste atenção ali que o primeiro número, ele é negativo, menos 1. Então, agora nós não vamos mais estar ali andando para a direita no eixo das abscissas, no eixo X. Nós vamos andar para a esquerda, é onde se localizam os números negativos. Então, para se chegar no ponto menos 1 e 4, o que é que nós vamos fazer aí? O que foi que o passinho fez? Andou 1 unidade para a esquerda no eixo X e 4 unidades para cima no eixo Y. Por quê? Porque o 4 é positivo. Mas será que o ponto par ordenado só existe no livro de matemática? Não, não. Se aplica também no nosso dia e também na nossa Amazônia. Vem comigo então ver. Olha só aí, conectando com a Amazônia, o nosso mapa vivo. Agora nós temos aqui uma missão, tudo bem? Vamos continuar aí na nossa imaginação. E sabe qual é a parte mais legal? É que agora nós vamos imaginar que o nosso plano cartesiano, ele é grandão. E ele vai ser mesmo. Por quê? Porque ele vai ser o mapa da nossa região amazônica. E vamos ficar por perto de Manaus. Tá? Para verificar se não fica mais fácil aí para você enxergar, conseguir visualizar, né? Concretizar um pouco as coisas por aí na sua cabeça. A origem, né, que é representado ali pelo par ordenado 00, pode ser aí qualquer lugar que você conheça. Pode ser a escola, pode ser um porto importante na cidade, pode ser um banco, pode ser uma praça. Ali vai ser o nosso ponto de partida para localizar algo que nós aqui já selecionamos, tudo bem? Então, com esse mapa na cabeça, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos usar o nosso plano cartesiano, que é o nosso plano cartesiano, uma parte ali da região amazônica, para localizar ali, não é, alguns lugares para resolver algumas questões aí desafiadoras. Então, vamos conhecer o primeiro desafio. O primeiro desafio que nós vemos aí é localizar a clareira escondida. Pois é. Aí nós temos um plano cartesiano e esta clareira está aí. Mas só que, para nos auxiliar a localizar essa clareira lá na mata, já existe aí um endereço pronto. Já existem aí pontos para nos auxiliar. Qual é o primeiro ponto que nós temos aí para ajudar a localizar? É o ponto A, que tem como coordenadas 1 e 1, conforme você visualiza. Mas há um segundo ponto, porque só o ponto A não vai ser a nossa clareira. O que é que nós sabemos aí a respeito de clareira? Que é algo grande, não é algo que chama atenção. O próximo ponto que nós temos aí que vai nos auxiliar é o ponto B. O ponto B ele tem como coordenadas 5 e 1, mas também é um outro ponto, que é o nosso ponto C. O nosso ponto C tem como coordenadas aí 5 e 4. Mas, para fechar essa clareira, há mais um ponto, que é o nosso ponto D, de coordenadas 1 e 4. E se você olhar, não é, para o plano cartesiano, a clareira já está lá, bonitinha, localizada. E se você olhar um pouco assim, mais perto, o que é que você vai perceber? Você vai perceber que há pontos ali destacados. Não é? Na direção do 1, há um ponto destacado. Aqui é o ponto 11, que a gente chama de ponto A. Aqui é o ponto 51, que nós vimos que é o nosso ponto B. Aqui é o nosso ponto 54, que é o nosso ponto C.
E nós temos o nosso ponto D, que é 1 e 4. Agora, vem comigo aqui e percebe o seguinte, ponto 1, 1. Que foi que eu disse para vocês no início? Que quando nós temos ali um par ordenado, o primeiro número, o primeiro valor se relaciona ao eixo X, ao eixo das abscissas, que aqui no plano cartesiano você percebe que ele se localiza ali na horizontal. Aqui no meio nós temos a nossa origem. À direita da origem, como você percebe, se localizam ali os valores positivos, não é? No eixo X na abscissa, mas à esquerda da origem, quem se localiza ali são os números negativos. E você precisa ainda mais agora apurar este olhar, não é? Ter olhos agora de águia e perceber o seguinte, que bem perto da origem, aqui no eixo das abscissas, a numeração começa com 1, seja para o lado positivo ou seja para o lado negativo. Só que no lado negativo vai ficar o menos 1. Então, tem a origem ali, nós sabemos que a origem ela é representada pelo par ordenado 0, 0, a contagem depois segue normal, como você conhece. 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Assim como para o lado negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim vai. Tudo bem? E como eu disse para vocês que o primeiro número sempre pertence ali ao eixo das abscissas, você vai perceber que no ponto 1, 1, sempre vai sair do X para o Y. 1, 1, depois 5, 1. Aí você já percebe que o 1 aqui do Y, ele vai pertencer tanto vai se relacionar tanto ao valor 1 como ao valor 5 do X, tudo bem? E depois nós vamos ter ali o 5 que se relaciona com o 4 e o 1 que se relaciona com o 4. Então aí você percebe que a ordem de caminhar aí é sempre quem? É sempre do X para o Y. Tudo bem? Tenha sempre isto aí guardado, tenha sempre isto aí muito bem trabalhado, para que você não faça marcações erradas aí no seu plano cartesiano e acabe, não é, perdendo uma questão de exercício, perdendo uma questão de prova, até porque isso não é interessante. Mas quando nós olhamos para a clareira, ela nos lembra uma figura aí, uma figura geométrica. Nós percebemos que a nossa clareira, ela possui 4 lados. Certo? Figura geométrica que possui 4 lados, retângulo, quadrado, paralelogramo, losango. Mas o que diferencia um do outro? A gente vai perceber, nós vamos agora observar a questão da medida dos lados. Olha, se nós observarmos, o retângulo é só você lembrar a mesa da sua casa, que tem a forma retangular. É só você lembrar aí da forma do seu colchão, que é retangular. O retângulo, a gente percebe que esta medida bem aqui é diferente desta medida. Quem tem medidas iguais, tanto no comprimento quanto na altura, é o quadrado, mas o retângulo não. Tanto que se nós formos considerar aí os quadradinhos, aqui ele tem 1, 2, 3, 4 lados de quadradinho no comprimento, mas na altura ele tem 1, 2, 3. Então, esse retângulo representa aí a nossa clareira. E falando em clareira, gente, as clareiras naturais, elas são parte vital da resiliência e regeneração da Amazônia. Por quê? As clareiras, elas são ali consequência da ação humana e representam uma das maiores ameaças aí à nossa Amazônia, porque elas surgem ali de queimadas, elas surgem ali de desmatamento e, devido a isso, elas contribuem para a perda da biodiversidade, o desequilíbrio climático e a degradação generalizada do ecossistema, tudo bem? O que é que isso vem significando para a gente? Que nós temos que cuidar, sim, aí da nossa Amazônia, temos que ser conscientes em tudo que nós fazemos. Mas avançando bem aqui, imagine que esse retângulo é uma clareira na floresta, já vimos. Se cada quadradinho vale 1 quilômetro, qual o tamanho aproximado dessa clareira? Pois é. Né? Qual é o tamanho dela? Será que ela é grande? Será que ela é pequena? E quando ele fala de tamanho, ele quer saber isso aqui, ó. Qual o tamanho? Será que ela é pequena? Será que ela é grandona? Quem é que vai nos ajudar nessa interrogação aí? Quem vai nos ajudar nessa interrogação será justamente aí a medida, né? A quantidade de quadradinhos que tem, tanto no comprimento quanto na altura. No comprimento, a gente vê aqui que existem 4 quadradinhos.
e na altura existem 3 quadradinhos. Para responder essa interrogação, há 2 formas práticas. Qual é a primeira? A primeira é você contar a quantidade de quadradinhos que tem aqui dentro dessa clareira. E quando você olha, aqui em cima nós temos 4, 4, 4. Então, o 4 se repete ali 3 vezes. Então, nós temos aí 12 quadradinhos. Mas há uma forma também de calcular usando aí a fórmula da área do retângulo, porque a área do retângulo é dado por base vezes altura. E aqui, quem vai servir de base, quem vai servir de altura? A quantidade de quadradinhos que nós temos. Então, aqui nós temos 4 na base e temos quantos quadradinhos na altura? 3. 4 vezes 3, 12. Só que cada quadradinho equivale a 1 quilômetro, então aqui serão 12 quilômetros. Só que, gente, nós não estamos considerando aqui só a linha ao lado, nós estamos considerando aqui, não é, o tamanho. Olha, se ela é grandona, se ela é pequena, isso na matemática se chama área. E todas as vezes que nós vamos determinar a área ali, a nossa unidade de medida, quilômetro, metro, centímetro, obrigatoriamente tem que ser elevada ao quadrado. Tudo bem? Então, estivemos vendo aí a clareira, mas agora vendo mais uma aplicação do plano cartesiano aí no nosso dia a dia, ninho da arpia. Você sabe o que é arpia? Pois é, a arpia, ela é uma águia, não é de grande porte, é uma águia que mete medo, e ela pertence muito aqui à América do Sul, né, algo das Américas. E então, o ninho dela, por ela ser grande porte, o ninho dela é feito mesmo nas alturas ali e é desafiador achar. Então, a galera que trabalha ali pesquisando sobre, fazendo mapeamento, estudando mais um pouco sobre esta ave, precisa sim localizar o ninho dela para poder fazer ali algumas considerações. Mas conta aí a lenda, não é? As pesquisas, a lenda não. Resultado de pesquisadores aí de iniciações científicas perceberam que o ninho da arpia se relaciona com uma figura e para se relacionar com uma figura, primeiro precisa se localizar. Então agora nós vamos ajudar na localização desse ninho. E para localizar pontos no plano, não é algo na verdade no plano, nós precisamos do endereço. Então, quem é o endereço? O endereço são os pontos. Então, o primeiro ponto aqui para nós localizarmos o ninho da arpia é o ponto A, de coordenadas 2 e 2, só lembrando os senhores que começa do 2 do x e vai para o 2 da ordenada. O segundo ponto, que é o ponto B, tem como coordenadas 4 e 7, então começa aqui do x e vai para o y. Começa da abscissa para a ordenada, nunca esqueça da ordem existente ali no par ordenado. E o próximo ponto, que é o ponto C, tem como coordenadas 6 e 2. Então, 6 do x e 2 no y. Pronto. Essas aí são as coordenadas para achar o ninho da arpia aí localizado. Mas lembra que eu disse para vocês que foi relatado que o ninho da arpia aí lembra uma figura geométrica? Então, está bem aqui o ninho da arpia. Olha aí, bonitona. E o ninho da arpia é esse aqui, gente. Que figura é essa que lembra? É exatamente isso, um triângulo. Ah, mas é um triângulo, então como é que os filhotes estão lá dentro? Gente, o formato é triângulo, mas ele é aberto para que os filhotes possam ficar lá guardadinhos. Então, como se chega a esse triângulo, né? Como eu consigo desenhar figuras aí no plano cartesiano? Se você já marcou pontos, você vai interligar esses pontos. Então, aqui nós vamos ligar o ponto 2, 2 ao ponto 4, 7. Depois vamos ligar o ponto 4, 7 ao ponto 6, 2. E, finalmente, ali ao ponto aqui. Pronto. Fechamos o triângulo. E sabe o que é interessante? Já que nós tínhamos somente 3 pontos, obviamente que a figura formada aí seria uma figura o quê? Seria uma figura triangular. Tudo bem? Então, o que é que a gente percebe? Que tanto aqui, quando se falou, não só do ninho, mas quando se falou aqui da questão de localizar a clareira, não é? Quanto lá no ninho, o que é que nós percebemos?
para se localizar, para se formar figuras no plano cartesiano, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que ligar os pontos ali. Ligar obedecendo a ordem, porque você também não vai ligar de qualquer maneira. Imagina que você vai ligar aqui o ponto 1 ao ponto lá em cima. Ajeitar isso daqui para sair bonito. Imagina que você vai fazer a ligação entre esses dois pontos aqui e você vai fazer de qualquer maneira. O que é que acontece? A tua figura não vai fechar. Vai ficar uma coisa assim meio que sem entender. Então, todas as vezes que vocês forem fazer ligações aí de pontos no plano cartesiano para formar uma figura, o que é que você tem que fazer obrigatoriamente? Você tem que ligar esses pontos seguindo uma ordem. E qual é a ordem certa, professora? A ordem certa, se nós temos ponto A, ponto B e ponto C, ligue o A para o B para o C. Tudo bem? Mas só quando você ligar o A para o B e o B para o C, ó, A, B, C. Você percebe que ainda falta aqui uma ligação, não é para fechar, e depois você vai ligar o C ao A, ou então o A ao C. Tudo bem? Muito cuidado nessa hora, observe bastante. E aproveitando esse plano cartesiano aí, bora relembrar aqui. Este ponto que está aqui no centro, não é? No encontro dos dois eixos, qual é o nome dele? Exatamente. Ele é o ponto de origem. E qual é o par ordenado que o representa? 0, 0. Mas você sabia que esse ponto de origem também nos ajuda a localizar aí da maneira correta outros pontos? Se eu tiver o ponto 0, 5, sabe o que significa? Quem é que está no lugar do x? Quem está no lugar do x é o 0. Então, eu venho aqui no meio, marcar o 0? Não. Todas as vezes que nós tivermos um par ordenado assim, para localizar, o que você vai fazer? A sua preocupação vai ser com um número que não é 0. Aí é o 5. Se o primeiro número, que é o 0, pertence ao x, olha, né, o primeiro número pertence ao x, desculpa, e ele é 0, você não vai marcar. Quem vai levar a sua atenção vai ser o segundo número, que é o 5. Então, você vem bem aqui em cima do 5 e vai marcar. O mesmo raciocínio se você tiver o ponto 5, 0. Agora, preste atenção que o raciocínio ali inverteu, tudo bem? Nós temos o x e o y. Eu tenho quem marcar no y? Não, porque ele é 0, mas eu vou me deter a quem? Ao x, que é 5. Então, eu venho bem aqui no 5 e marco direto. Só lembrando que este ponto aqui é o ponto 0, 5, e este aqui é o nosso ponto 5, 0. E por que que eu quis falar isso? Porque são esses dois pontos aí que mais geram dúvidas no estudante na hora de fazer ali a marcação, tudo bem? Mas você consegue fazer aí na calma, tranquilamente, e vamos avançar mais um pouco aqui na nossa aula. Ao ligar os pontos A, B e C, que figura geométrica plana é formada? Gente, qual foi a figura geométrica que nós formamos aí? Nós formamos aqui um triângulo, certo? Já que nós formamos um triângulo, o que é que nós sabemos aí a respeito do triângulo? Ele é um polígono de 3 lados, ele tem 3 vértices. Quais são os vértices? São esses pontos aqui de encontro dos lados. Olha, ele tem 3 lados, tem 3 vértices. Ele tem 3 ângulos internos. Esses ângulos internos podem ser todos de medidas iguais. Esses ângulos internos podem ter 2 medidas iguais, ou esses ângulos internos podem ter 3 medidas aí diferentes entre si. Mas o nosso triângulo, se nós continuarmos aqui fazendo, não é, o prolongamento dos lados, se nós continuarmos desenhando os lados, ele vai ter ângulo aqui fora, e esse ângulo é o ângulo externo de um triângulo. Tudo bem? Tranquilo, vamos ver aqui mais uma interrogação. Qual a distância em quilômetros entre o ponto onde avistaram as arirâneas, esse vai ser o ponto A, e a área de desmatamento? Mas aí você vai dizer, que é isso, arirânia e desmatamento? Volta aqui comigo rapidinho no ninho aqui da arpia, tudo bem? O que acontece? Quando eles chegaram lá em cima, que eles localizaram, né, que subiram e tudo mais,
se percebeu que aqui há um ponto A e há um ponto B. O ponto A, ali, eles conseguiram ver as aranhas. Então, foi bem aqui, o ponto A. No ponto B, o que aconteceu? No ponto B, aí, eles conseguiram ver um desmatamento. E qual será a distância entre esses dois pontos? Aí você vai dizer, é fácil, é só vir aqui e calcular a quantidade de quadradinhos. Perfeito. Você chegou numa resposta, sim, que é aceitável na matemática. Mas quando se trata aí de pontos, há uma observação a fazer. O ponto A, ele é 2 no x e 2 no y. O ponto B, ele é 6 no x e 2 no y, percebeu? Só que, o que é que nós percebemos em relação aí ao x, ao y, desculpa, eles têm o mesmo valor, apesar de serem pontos diferentes. E quando nós temos, assim, dois pontos, e nós temos aí, não é, valores de x ou valores de y iguais, como nesse caso, a distância aí entre os pontos, que aqui eu vou chamar de A e B, vai ser dado pelo valor absoluto do x lá do ponto B menos o x do ponto A. Quem é o x do ponto B? Então, a distância entre A e B. Quem é o x no ponto B? Como você visualiza aqui, é o 6. 6. Quem é o x no ponto A? É o 2. 6 menos 2, 4. Então, aqui nós vamos ficar com 4. Mas por que o 4 está entre essas duas barras? Porque essa distância aí vai ser o valor absoluto. O que significa isso? Se aqui dentro, não é, desse ali um valor negativo, como ele está entre essas duas barras aqui, o resultado seria positivo, tá? Até porque não tem distância negativa. Então, o resultado aí da distância vai ser 4, igual quando nós contamos aqui a quantidade de quadradinhos. Então, como vocês podem ver aí, o plano cartesiano, ele é um assunto muito rico, por quê? Porque ele puxa vários conteúdos. Nós começamos falando sobre o eixo das abscissas, nós começamos falando ali sobre o eixo das ordenadas, não é? Prestar atenção na localização da origem. Aí já fomos marcar os pontos, dos pontos nós ligamos e formamos quem? Figuras planas, figuras geométricas, conversamos ali sobre, não é, o triângulo, ressaltando características dele, e depois nós chegamos lá na distância entre dois pontos, e nós percebemos ali que nos dois pontos, no A e no B, uma das coordenadas ali se repetia, não é? Que era o caso do Y. Era o mesmo valor tanto no ponto A quanto no ponto B, porque eles pertenciam ali à mesma linha em relação ao 2 do Y. E nós vimos que essa distância é determinada ali pelo valor absoluto da subtração do x do B menos, não é, o x do B e o x do A. Então, o plano cartesiano, assim como os outros conteúdos da matemática, ele está sempre linkado a outros conteúdos, e é por isso que é importante que você leia com calma, que você exercite, que você desenvolva o hábito da pesquisa. Porque imagina numa prova, se vem perguntando isso e você é pego de surpresa. Mas é rápido, eu vou lá e conto os quadradinhos. Beleza, legal se o quadradinho vier. Mas e se o quadradinho não estiver lá? E se a malha quadriculada não se fizer presente? Não é? Você vai ser pego de surpresa? Vai ficar numa situação desconfortável? Não. Então, seja um aluno ativo, pesquise, estude, pratique, que isso faz toda a diferença. Então, obrigada aí pela sua companhia e até o próximo encontro.